a importância da autoridade. Autoridade, irmãos, só tem valor quando existe a submissão. Autoridade para pregar a palavra hoje aqui, eu pedi que o pastor Osmar, a propósito, passasse essa autoridade, porque ele é a autoridade máxima na igreja. Eu não posso chegar aqui e ocupar o púlpito, porque em Apocalipse está escrito, ao anjo da igreja escreve. Então o anjo da igreja precisa dar a oportunidade, passar a autoridade para que o anjo da outra igreja entre no seu púlpito e diga a mensagem que Deus enviou. O reino espiritual é muito legal. Não é como o reino dos homens. Então precisa haver submissão para que haja autoridade. A importância da autoridade está na submissão. Fale comigo, a importância da autoridade está na submissão. Na Trindade, irmãos, na Trindade o Pai é a autoridade máxima. Pai, Filho e Espírito Santo. O que exerce autoridade, atenção, líderes de célula, pastores, diáconos e etc. O que exerce autoridade não é maior do que o que se submete. Diga, quem exerce autoridade não é maior do que o que se submete. Olha, um deve respeito ao outro. Viu? Um deve respeito ao outro. Quem exerce autoridade deve fazê-lo por dois motivos. O primeiro, para o avanço do reino de Deus. Diga, para o avanço do reino de Deus. Em segundo lugar, para o bem daquele sobre quem ele exerce autoridade. O que obedece só tem que fazer o que lhe foi mandado. Agora, o que tem autoridade tem que saber o que vai mandar e assumir a responsabilidade pelo feito. Isso é muito forte. Por exemplo, um pai que não assume a sua responsabilidade pela sua casa e pelos seus filhos, perde a sua autoridade sobre eles. Um patrão que não assume a sua responsabilidade pela sua empresa, não tem autoridade sobre os seus empregados. O pastor que não assume a sua responsabilidade sobre a igreja, perde a sua autoridade. Isso é uma coisa terrível. Eu quero que você abra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou ler no capítulo 13. Quero comparar uma coisa aqui com você. Romanos, capítulo 13. É o texto sobre autoridade. Deixa eu ler aqui na versão que eu tenho. Veja só. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Olha para mim aqui. Autoridades superiores. Por quê? Porque há pessoas que exercem autoridades, mas que também estão debaixo de autoridade. Aliás, a pessoa que exerce uma autoridade sem ter alguém a quem ela deve se submeter, a sua autoridade não é legítima. Uma autoridade, irmão, só é legítima quando aquele que a exerce tem também sobre si alguém a quem ele deve prestar contas. Do contrário, a autoridade não é legítima. Eu vou usar essa expressão legítima algumas vezes. A palavra legítima significa de acordo com a lei, debaixo da autoridade da lei, conforme manda a lei. A expressão legítimo significa isso, ou legítima. Vem da palavra lei. Então, a autoridade, ela só está de acordo com a lei se ela for delegada ou outorgada. A pessoa tem que ser empossada, tem que receber essa autoridade. O que recebe a autoridade precisa obedecer leis, o comando daqueles que passam autoridade para ela. Amém? Por isso que diz aqui
autoridades superiores. Ou seja, os que têm autoridades precisam obedecer aquelas autoridades que estão sobre elas. A questão de autoridade e submissão. E continua. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Olha que coisa. Aquele que resiste à autoridade, está resistindo a uma ordenação de Deus. Deus mandou que tal pessoa exercesse autoridade tal sobre aquela outra, e aquela outra, se não obedecer, aquela pessoa que exerce autoridade sobre ela, está desobedecendo a Deus. Não é aquele camarada. Não importa qual o Fernando que pode sentar-se lá na cadeira da presidência da República. Pode ser o Collor de Mello, como já foi, ou o Fernando, como já aconteceu. Não importa o nome. Não importa o Luiz que está sentado lá. Se é o Inácio da Silva ou um outro que vier. Você tem que olhar para o presidente da República do Brasil, não para o nome ou o homem que está sentado lá. Amém? Amém, irmãos? Então, os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Guarde essa palavra no seu espírito. Em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, nós não vamos ler. É uma palavra profética que revela o que aconteceu com Lúcifer. O nome Lúcifer não é o nome de Satanás hoje. Lúcifer é o nome de Satanás quando ele não era Satanás. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. Então, nos céus, ele era o anjo de luz, o Lúcifer. Então, ali diz que ele era submisso à autoridade de Deus, mas de repente entrou um orgulho no seu coração. E ele disse, eu vou subir até as mais altas estrelas, ou até a mais alta estrela, ali estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Mas diz ali que ele seria precipitado. É Isaías capítulo 14 e também lá em Ezequiel, capítulo 25, de 11 a seguir, nós podemos ler essas coisas que eu não vou ler hoje, que não dá tempo. Agora veja, irmãos. Jesus veio ao mundo debaixo da autoridade de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 8, 5 a 13. Veja só. Um centurião percebeu isso, que Jesus tinha vindo debaixo da autoridade de Deus. Então o verso 5 diz que entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Agora verso 9, preste atenção. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem. Olha a expressão, quando ele disse, eu também, ou também eu, significa que ele olhou para Jesus e disse assim, ó, se ele faz essas coisas, é porque ele tem alguém poderoso atrás dele. Você tem alguém poderoso atrás de você? Sabe quem é o poderoso que está atrás de você? É o seu líder. Sabe quem é o poderoso que está atrás do seu líder? É o líder dele. E vai, e vai, e vai, até chegar em Deus. O centurião disse, esse homem faz essas coisas porque ele está debaixo de uma autoridade. Ele tem autoridade sobre doentes. Eu não tenho, eu tenho autoridade sobre soldados. Mas esse tem sobre doentes.
Então, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, porque eu também, eu como tu, eu igual a ti, sou homem sujeito à autoridade. E me sujeito a ti. Manda uma palavra. Isso é reconhecer a autoridade, irmão. É dizer, o Senhor não precisa ir. É muita honra para mim o Senhor entrar na minha casa. Manda uma palavra. Eu recebo a tua palavra, porque tu és autoridade. Eu sou homem que obedeço palavra. Eu obedeço palavras. Eu digo ao meu soldado, vai, e ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Então diga a mim e eu obedecerei. Irmãos, que coisa. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Mas nem em Israel achei tanta fé. Jesus classificou, irmãos, como uma grande fé, um ato de submissão à autoridade. Pode dizer amém. Todo o reino de Deus, irmãos, está seguro pela palavra de Deus. Hebreus 1:3 diz que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele fala, e o que ele falou, e o que ele disse, tem que acontecer. Ele não retira a sua palavra. Amém? A Bíblia diz que ele criou as coisas todas, criou o mar e estabeleceu limite para as ondas. Disse até aqui. E as ondas obedecem à palavra que ele liberou até hoje. Você sabe disso. O reino espiritual é mais legal que o material. Nele não há corrupção. Abra comigo 1 Pedro 5. Não pode existir o resistir. Fale comigo. Não pode existir o resistir se não houver o sujeitar. Diga, não pode existir o resistir se não houver o sujeitar. Sujeitar. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 5. Vamos achar, irmãos? Eu vou ler aqui na versão que eu tenho, presta atenção. Diz assim. Semelhante vós, jovens, um apóstolo quando libera a palavra, ele libera decretos, irmãos, sabia? Libera decretos. Então o apóstolo Pedro liberou decretos aqui. Semelhantemente vós, sede sujeitos aos anciãos. Respeitem, se sujeitem aos mais velhos. E aí vem todos. E sede todos, diga todos, jovens, idosos, sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando algum insubmisso. É isso aí. Buscando algum insubmisso, alguém que está fora de autoridade. Irmãos, você sabe por que nós, qualquer um de nós, você dá uma ordem ao espírito maligno, em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Não é porque ele tem medo de você. É porque você está debaixo de autoridade. Quando você está debaixo de autoridade, o diabo, ele não suporta isso, porque ele é rebelde. Diga rebeldia. Ele não suporta, o diabo não vence quem se submete. Não vence. Aquele que se submete, vence todo espírito maligno. Mas o que não se submete não consegue vencer o diabo. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Por isso que eu disse, não pode existir o resistir se não houver o sujeitar. Se você não se sujeitar,
vai acontecer como aqueles filhos de Cefas, 7 deles. Nós vos conjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios saltaram sobre os demoniados, pularam sobre eles, e eles foram feridos, porque eles não tinham autoridade para expulsar aqueles demônios. E os demônios disseram: olha, eu sei quem é Paulo e conheço muito bem a Jesus, mas vós quem sois? Se você estiver em rebelião contra a sua liderança, você vai expulsar o demônio vai dizer: eu não te obedeço porque você não obedece o seu líder. Você vai ficar dias e dias tentando expulsar, e ele não só vai sair, como vai morar na sua casa depois, vai morar no seu casamento, na sua empresa, vai ser o seu companheiro e a sua vida vai ser uma desgraça, porque ele está atrás de rebeldes, para formar um grande exército de rebeldes, para destruir a igreja do Senhor Jesus. O reino espiritual é mais legal, diga mais legal, que o material. Nele não há corrupção. No reino dos homens, irmãos, tem alguma coisa lá que é ilegal, ou seja, não está alinhada com a lei? Você não, os ímpios fazem isso. Vai lá com a notinha de R$100, com uns R$2.000, depende. E de repente o que é ilegal se torna legal. Não é verdade? A gente sabe disso porque a televisão mostra. E somos vítimas todos os dias dessa corrupção. Não é verdade? Há 2 tipos de pessoas: os que obedecem e os que não obedecem. Você faz parte dos que obedecem ou dos que não obedecem? Adão morreu por desobedecer. Jesus morreu por obedecer. Satanás foi expulso do céu por rebelar-se contra a autoridade máxima que estava sobre ele. Sabia? Em Mateus capítulo 26, versos 62 e 64, não precisa ler. Jesus está perante o sumo sacerdote. Mateus 26, verso 62. Levantando-se o sumo sacerdote, disse: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E aqui o verso 63 diz que Jesus guardava silêncio. Espera aí, irmãos. Não seria uma falta de respeito? O sumo sacerdote está falando com ele e ele não responde. Não seria uma falta de respeito ao sumo sacerdote, que era a posição mais alta, biblicamente falando, dentro do judaísmo, dentro da palavra? Só que tem uma coisa: o sacerdote estava diante de alguém que era maior que ele. Jesus não tinha que responder ao sumo sacerdote. Jesus não devia, não prestava contas ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote é que tinha que prestar contas a Jesus. Você está entendendo? Tem gente que desafia o seu líder. É um perigo. E ele aqui desafia. Não vai responder nada. Jesus guardou silêncio. Só que aí o sumo sacerdote fez uma coisa, irmãos. Verso 63 continua e diz: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus fala: eu respondo ao Pai. Se você está invocando a autoridade do Pai, perante a autoridade do Pai eu digo: tu o disseste. Viu? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, que passou essa semana pela minha cabeça. Pela graça e misericórdia de Deus, sou pastor titular de uma igreja. Vou falar desses termos para você entender, porque isso não me envaidece. Também não é orgulho dizer que não me envaidece. Mas eu vejo assim, como pastor titular, no caso aqui o pastor Osmar, não é isso? Digamos, irmãos, que 30% das coisas a gente passa para a igreja.
50% das coisas a gente passa para a liderança. 75% das coisas a gente passa para a nossa esposa. Mas tem lá uns 25% que a gente não pode liberar para ninguém. É como um ovo na chocadeira. E as esposas, nossas esposas não fiquem bravas com isso. É assim que o homem de Deus tem que agir. É assim que a autoridade tem que fazer. É assim que o mestre deve fazer. Se você ensina tudo ao seu aluno, o seu aluno vai achar que é maior que você. Mas não é por isso. O que eu quero dizer é que Deus revela coisas a um pastor que está à frente de uma igreja que ele não pode revelar para ninguém, são coisas entre ele e Deus. E uma pequena porcentagem, talvez uns 30%, a gente consegue liberar para a igreja. Quando a gente tenta falar alguma coisa mais do que isso, a igreja não entende. E vou falar uma outra coisa bem forte também. Como a minha sugestão é que você ouça esse CD muitas vezes, espero que lá pela 11ª vez que você ouvi-lo, mais uma fichinha caia no seu coração. Eu aprendi que nem tudo se pode dizer a todos, porque nem todos estão prontos para ouvir tudo. Mas o coração do líder principal é como um cofre, irmãos. É como um cofre. Ele recebe a autoridade de Deus, um tipo de autoridade que tem que ir liberando aos poucos. Se você libera de uma vez, você infarta a igreja e acha que você é aquilo que eles não querem que você seja. E a coisa forte que eu vou liberar depois de todo esse preparo é o seguinte: ovelha e pastor. A ovelha não é da mesma espécie do pastor. Ovelha é ovelha. Eu estou falando de pastor e ovelha animal. Há uma diferença grande entre ovelha e pastor. Por exemplo, quem gera ovelha não é o pastor. O pastor não gera ovelhas. Quem gera ovelhas é ovelha. Então, no reino espiritual dentro da igreja também existe, irmãos. Existe uma diferença muito grande entre o lugar em que o pastor ocupa e o lugar que o crente ocupa. É tão grande quanto a diferença do dono da empresa e do empregado. Eu não quero diminuir os irmãos, só quero chamar a atenção de vocês para a importância da autoridade. Você precisa considerar essas coisas, senão você não vai conseguir ser ovelha, você vai virar bode, você vai virar qualquer coisa. A Bíblia diz que pode virar até um cão. Está escrito, os cães ficarão de fora. E ali Deus não está falando de cachorro. Ele não está falando que cachorro não entra no céu. Está falando de pessoas com índoles de cães. Quando o sumo sacerdote diz, eu te conjuro em nome do Deus vivo que me diga, Jesus respondeu. Falou, ok. Eu vou liberar isso para você por causa da autoridade que está sobre a minha vida. E eu, como teu líder imediato, eu libero isso para você. Se você não invocasse o nome do meu líder, eu, teu líder, não liberaria essa palavra para você agora. Tanto que ele não entendeu. Quando Jesus disse, tu disseste, o que ele fez? Diz lá. E Jesus ainda foi mais fundo. Ele disse, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo, blasfemou! Era um líder que não estava pronto para ouvir o que esse líder Jesus estava liberando para ele. Viu? Olha aí. Há níveis de entendimento no corpo de Cristo, irmãos. Vamos lá? João 19:10. Fala sobre Jesus perante Pilatos. Olha aqui para mim, não precisa ler. Mas o Pilatos diz para Jesus assim, não sabes que eu tenho poder
para te soltar ou para te prender? Jesus respondeu à altura, disse assim, ó, nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Jesus estava perante Pilatos e sabia que a autoridade, que ele estava debaixo da autoridade de Pilatos ali. Porque os céus tinham colocado, Deus tinha colocado Pilatos como autoridade para matar Jesus, para mandar Jesus para a cruz. E Jesus disse, nenhuma autoridade teria sobre mim se dos céus não te fosse, não tivesse te dado. Entendeu? Há dois tipos de pecados contra Deus, irmãos. O primeiro pecado é contra a sua santidade, é uma questão moral. Perdão até 70 vezes 7. Número 2, contra a sua autoridade. Questão de princípio. Presta atenção. Quando se peca contra a autoridade, não há perdão, há julgamento. Adão morreu porque desobedeceu. Jesus morreu porque obedeceu. Lúcifer foi expulso do céu porque se rebelou. São dois tipos de pecados. Desobediência e rebelião. Rebelião é um pecado contra a autoridade, é um desafio à autoridade constituída. E aí não há perdão, há julgamento. Julgamento, presta atenção, irmãos. Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro eu vou dizer que aquele que se rebela constitui-se inimigo de Deus. Eu tenho na Bíblia alguns exemplos. Por exemplo, Davi, em 2 Samuel capítulo 11, Davi comete um adultério e mata alguém. Ele adultera e comete um homicídio. Quem se lembra disso? Alguns, né? Aí, em 1 Samuel 13, 8 e 15, 22 a 23, nós temos Saul oferecendo um sacrifício a Deus. E por causa daquele sacrifício, ele perdeu o reino. Davi comete um adultério, manda matar uma pessoa, Deus perdoa e diz que ele era um homem segundo o seu coração, é o amigo de Deus. Espera aí. Por que Saul oferece um sacrifício a Deus, faz um culto a Deus e perde o reino? E Davi comete um adultério, mata uma pessoa e é chamado de o amigo de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Qual a diferença? Sabe qual a diferença, irmãos? Primeiro, o Saul, sabe por que ele ofereceu sacrifício a Deus? Porque ele se rebelou contra a autoridade de Samuel. Samuel disse, olha, você me espere, eu vou chegar, eu vou oferecer esse sacrifício. Ele ia sair lá para uma guerra e tinha que ser abençoado. E como Samuel demorou, ele disse, eu vou fazer isso. Olha, Saul não fora chamado para oferecer sacrifício, era a função de Samuel. Saul fora escolhido para ser rei e não para oferecer sacrifício. Esse ato de fazer o que não lhe foi mandado levou ele a perder o seu reinado. O Senhor diz, o seu reino foi rasgado. E Davi sabia qual era a diferença de autoridade e submissão. Embora tenha se tornado um adúltero, um assassino, se arrependeu, nós conhecemos a história, Deus perdoou, mas ele sabia o que era autoridade e submissão. Saul era inimigo de Davi, estava endemoniado, queria matar Davi. Davi fugiu muitas vezes da presença e da morte, da presença de Saul, para não morrer. E teve oportunidade, várias oportunidades para matar Saul. E na melhor oportunidade que ele teve, sabe o que ele disse? Ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Viu? Porque ele sabia. Ele sabia que ele não podia mover a sua mão contra o rei, contra o ungido do Senhor. Diga, eu tenho que entender
a diferença entre autoridade e submissão e rebelião. Eclesiastes 8:12 diz que 100 vezes será perdoado o homem que desobedece, que peca, mas o que se rebela não irá bem. Provérbios 15:17 diz que é melhor você comer, passar a vida comendo alface, mas em paz, em submissão, do que você ter um boi gordo para comer e ser um rebelde. Olha, trocar um boi por um pé de alface é um bom negócio. Mas se você está em rebelião, quem vai ganhar é quem vai ficar com o pé de alface. Amém? Satanás foi expulso porque desafiou a autoridade de Deus. Geralmente, irmãos, quem se rebela é aquele a quem Deus confiou alguma coisa e tem que fazê-la debaixo da autoridade de outrem. Se Satanás pudesse se arrepender, qualquer rebelde se arrependeria. Rebelião é um princípio estabelecido por Satanás. E quem se rebela coloca-se ao lado dele em oposição a Deus. Tem gente que diz assim, por que Satanás não se arrepende e volta para o céu? Se Satanás se arrepender, Deus vai perdoá-lo? Tem pecados que Deus não perdoa. Sabia? Pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia fala de pecados pelos quais nós não devemos nem orar. E o problema é que o que se rebela nunca acha que está errado. Nunca se arrepende. O rebelde nunca se arrepende. Ele mantém a sua posição até morrer. Por isso que Satanás não se arrepende. Porque rebelde não se arrepende. Tem gente que diz assim, eu não obedeço a homens, eu obedeço a Jesus. Já ouviu isso? Foge dessas pessoas. Foge dessas. Não ande com esse tipo de pessoas, nem receba essas pessoas em casa. Sabe por quê? Jesus era homem. Eu não obedeço a homens, então não obedece ao homem Jesus. Se você quer ser um bom crente, irmãos, se você não quer ser expulso do corpo de Cristo, como Lúcifer foi expulso dos céus e Adão foi expulso do Éden, procure um homem de Deus. E você já tem nessa igreja. Você já o tem. Se submeta a ele. Obedeça a esse homem de Deus. Viu? Não saia da sua cobertura. Eu descobri outro dia uma coisa, entre tantas coisas que Deus me mostrado, muito importante, que a ovelha identifica quem realmente é o seu pastor. Quem é o seu pastor? É a ovelha quem discerne isso. O pastor Thomas conta que a Cat, sua esposa, tinha lá nos Estados Unidos umas ovelhas, e um dia ela estava doente, e o Thomas foi lá alimentar as ovelhas, e ele disse que chegou lá, no curral lá, e perto do coxo, colocou lá a comida, e bateu, chamou as ovelhas, e as ovelhas de longe olhavam para ele e continuavam ruminando. Ele chamava, e nada. Aí ele chegou lá dentro e disse, Cat, elas não saíram, continuam lá, elas não vieram comer, é melhor você ir. Aí a Cat, doente toda, saiu a si mesmo. Quando chegou lá na cerca e chamou pelo nome, elas saíram todas de lá e vieram correndo comer. A Bíblia diz, Jesus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Você conhece o seu pastor? Quem é o seu pastor? Você conhece, identifica a voz do seu pastor? Irmãos, depois dessa revelação eu fiquei até com medo, porque tem tanta gente na nossa igreja que veio de outras igrejas, e eu fiquei pensando, quem será o pastor dessas pessoas? Será que elas têm no coração delas, dessas ovelhas, que eu sou o pastor delas? Ou estão aqui, tendo no coração, meu pastor é fulano de tal? Será que elas fugiram do curral e se esconderam aqui?
Fiquei sabendo aí de um pastor de uma grande igreja lá em Goiânia, não vou citar o nome, mas fiquei sabendo ontem, esse pastor diz assim, escuta, quantos membros temos aqui que vieram de outras igrejas, eram membros de outras igrejas, estão aqui, membros assim, de um ano para cá, levantou uma multidão, 1.600 pessoas se levantaram, que tinham vindo de outras igrejas, e ele disse para todas elas, eu peço por favor, que vocês arrumem uma outra igreja, e voltem para suas igrejas, eu não quero vocês aqui, essa igreja não é para vocês, vocês não conseguem se adaptar nesse ministério, vocês não são as minhas ovelhas, por favor. E 1.600 pessoas saíram da igreja, muitos magoados. Eu acho que ele fez foi muito certo. Desculpe os irmãos que estão aqui, que vieram de outras igrejas, nós temos lá vários também. Se você não abraçar a visão desse pastor aqui, a melhor coisa que você faz é pegar o seu banquinho e sair de mansinho. Porque não submete ao pastor e fica, lá na outra igreja não era assim. O pastor lá fazia isso, lá pregava desse jeito, só traz problemas. Eu estou até com vontade de chegar na nossa igreja e dizer assim, olha, vai ser assim, volte para a sua igreja e paz do Senhor, é menos problema. Se você não está disposto a submeter a liderança que Deus colocou sobre você, é melhor você não voltar mais. Desculpa, pastor, depois se conserta aí. Pastor Marcos, se você for pregar essas coisas na nossa igreja, fale isso lá. Fale isso. Tem autoridade. Oh, Jesus amado. Irmãos, eu saí de uma denominação para vir para a Batista. Uma das coisas mais difíceis que tem é você sair de uma igreja. É como romper um casamento. Sei lá, eu nunca rompi o meu e não vou romper em nome de Jesus. Mas não é fácil. E as pessoas trocam de igreja, trocam de pastor hoje, como se trocasse de roupa. Eu acho que é por causa da televisão e tanta oferta que aparece por aí. Não é assim, irmãos. Não é assim. A Bíblia fala para ter cuidado para não cair na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Foi expulso do céu. E é triste dizer que tem gente que vai ser expulso da igreja. Não pelo pastor, não pela liderança, mas porque Jesus vai vomitá-lo do corpo. Eu não sei como vai ser isso, irmão. Que vai ser uma coisa nojenta, vai. É doloroso para o Senhor Jesus. Doloroso. Olha, nunca pense acima do que você é. Pense sempre abaixo. Quando você receber uma incumbência, uma liderança, uma ocupação, nunca pergunte, eu vou mandar em quem? Nunca faça isso. Eu vou liderar quem? Não. Diga sempre, eu vou estar submisso a quem? Ok, eu vou liderar esse grupo, eu vou liderar isso, vou ter essa responsabilidade, mas eu vou prestar contas a quem? Antes de iniciar a nossa igreja, uma grande igreja aí, estava interessado que eu fosse para lá, fosse pastor lá. Era muito grande para mim. E o pastor que estava intermediando isso, o meu então pastor, ele disse, Rui, aquela igreja é a tua cara. Eu falei, pastor, eu não sei se eu tenho coragem de assumir uma igreja desse tamanho, não. Igreja enorme, muito grande. Aí eu disse para ele, se o Senhor me monitorar, se o Senhor estiver comigo, me dizendo tudo o que devo fazer, eu tenho coragem de assumir. Ele disse, pode deixar, eu vou estar contigo. Aí disse, então eu topo. Mas graças a Deus que não deu certo também. Mas eu disse sim para ele, porque ele me garantiu que ele não me deixaria sozinho. Hoje, pastor Osmar sabe disso. Estamos trabalhando aí para a gente nos organizar numa aliança, onde um possa responder ao outro, dar uma cobertura de liderança,
uma cobertura ministerial, apostólica, uns aos outros, porque eu sinto necessidade, irmãos, de ser mandado também. Fomos alugar o prédio onde nós estamos hoje lá, e a palavra final era minha. Aliás, houve uma situação lá e quase todos amoleceram, e eu tive que assumir sozinho. Naqueles dias, irmãos, como eu desejei ter um líder, ter alguém a quem eu pudesse dizer, vem cá, olha, eu estou pensando em alugar esse salão aqui, a situação assim, 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 assado. Como eu queria que alguém chegasse lá e dissesse assim, aluga, ou não aluga. O que ele dissesse eu faria. Não tive. Mas graças a Deus deu certo, está tudo lá. Está lá, tudo em ordem. A liderança traz segurança para a gente. Aquele que não tem um líder sobre si não tem segurança nenhuma. Não queira ser o que você não é. Não pense acima do que você é. Pense sempre menos. Posso ouvir amém? Já estou chegando no final, irmãos. 3 passos para praticar obediência. Primeiro, tenha uma atitude de obedecer. Não pergunte, eu tenho autoridade sobre quem, mas a quem eu estarei submisso. Será que dá para a gente fazer isso? A partir de hoje. Quem é o meu líder? Quem é o meu líder? Mas você não é líder. Sou, mas eu quero saber quem é que é o meu. Eu sou líder, mas eu quero saber quem é o meu líder. Não é verdade? Quem é o meu líder? Quem é o seu líder? Você sabe que... Quem sabe aqui quem é o seu líder? Graças a Deus. Segundo, pratique a obediência. Quem não obedece não é filho, é bastardo. Está escrito. Aprenda a exercer autoridade. Autoridade não é manipular as pessoas. Lembra que eu disse que o que exerce autoridade não é maior? E quem exerce autoridade deve fazê-lo por 2 motivos: para o avanço do reino de Deus e para o bem daquele sobre quem ele exerce autoridade. Eu vou entrar agora nos exemplos de rebelião. Levíticos 10, de 1 a 2, nós temos a história de 2 copastores. Eles ficaram embriagados e entraram lá na tenda. Eram os filhos de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Presta atenção nisso. A lei dizia que o sumo sacerdote tinha que pegar o seu incensário, colocar incenso, ir até o altar, colocar o fogo no seu incensário, acender o seu incensário, e depois o sumo sacerdote é quem acendia o incensário dos sacerdotes. Era o pastor titular e os seus copastores. Mas o Nadab e o Abiú talvez pensaram, bom, se o meu pai faz isso, eu também posso fazer, eu também sou sacerdote. E aproveitou lá a ausência do seu pai, reuniu lá um grupo de pessoas e para se exibir, cada um pegou lá o seu incensário e foi lá no altar, acendeu o seu incensário e a Bíblia diz, era um fogo estranho, pelo que foram consumidos pelo fogo estranho. Isso é muito importante, irmãos, porque é função do pastor titular desta igreja ir até o altar do Senhor para acender o seu incensário. E os demais têm que esperar até que ele coloque o fogo no seu incensário. Aí todos podem ministrar. Amém? Você não pode ministrar do jeito que você quer, na hora que você quer, a quem você quer, do seu jeito. Não. Existe um comando. Diga, existe um comando. Tudo no reino de Deus tem um comando, irmãos. Ou você se submete a esse comando, ou você está fora dele. Não tem como. Tem um comando. Você pega o carro, existe um comando escrito aí nas placas, nos faróis, nas ruas, nas esquinas, nas guias. Há um comando escrito aí. Você tem que obedecer. Você pega o trem ou o ônibus, existe um comando.
Está escrito na mente das pessoas. Você não vai chegar lá, levanta aí, eu quero ser. Não, existe uma decência, existe uma ordem escrita no coração das pessoas, um modo de comportamento. Tudo existe um comando. Amém? Em Números 12, nós temos o caso de Miriam e Arão. Diz ali, Miriam e Arão, sempre que o nome da mulher na Bíblia vem antes do nome do homem, é porque ela fez alguma coisa relevante. Então, Miriam puxou a conversa lá. Moisés casou com uma mulher cuxita, descendente de Cush. Cush foi um dos filhos de Canaã. A lei dizia, irmãos, que todo judeu tinha que casar com judia, e vice-versa. Moisés escreveu a lei, tropeça, casa com uma mulher que não é da tribo de Israel, depois da morte da mulher dele. Deu uma confusão. E Miriam, lembra que foi Miriam que foi lá no rio Nilo, quando Moisés era a irmã mais velha. Ela podia ter chegado a Moisés e chamado lá na sua tenda, vamos lá tomar um leite de cabra, meu irmão. E bater um papo com ele, olha, você fez mal. Irmãos, todo líder precisa de conselho. Não é porque pastor Osmar é o pastor titular que ele é autossuficiente. Ele precisa do conselho dos irmãos, do cara. Pastor Osmar, o senhor disse isso, não caiu bem. Puxa vida, o povo está comentando. Em vez dela fazer isso, o que ela fez? Logo pôs em dúvida a autoridade de Moisés. Meu irmão é profeta? Eu sou profeta. Você também é profeta, Arão. Vamos tirar a liderança do nosso irmão e vamos nós guiar este povo à terra prometida, porque ele não tem mais autoridade. Ele não tem mais autoridade porque casou com essa mulher aí. Deus ouviu, não gostou. Chamou os 3 lá na tenda. Aí mandou Miriam e Arão sair à porta da tenda. E Deus descascou o verbo em cima dos 2. Miriam ficou leprosa por 1 semana. Por quê? Porque era uma rebelião contra a autoridade. Rebelião tem julgamento. O julgamento, a sentença é proporcional ao grau ou à gravidade da rebelião. No caso de Satanás, ele foi banido para sempre dos céus e condenado ao lago de fogo, para onde ele vai depois lá, quando chegar no dia do juízo final. Enquanto que Nadab e Abiú morreram, Miriam ficou leprosa, e depois teve um outro ato de rebelião em Números 16. 250 líderes se rebelaram contra Moisés. Quando você lê esse texto, todo o capítulo 16, você vê o ciúme daqueles homens. Eles chegam a dizer assim: além de você governar este povo, agora você quer governar, manipular até os nossos corações? E Moisés disse: vem para a reunião. E ele disse: não vou. Uma rebelião. E eles pegaram lá, eram sacerdotes, aliás, eram levitas, pegaram lá uns incensários, e Moisés ficou irado e diz assim: peraí, já não chega vocês terem sido escolhidos como levitas, querem agora o sacerdócio? Irmãos, essa é a questão do rebelde. O rebelde sempre quer uma posição mais alta. A Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos às humildes. Eu me lembro de um pastor que sonhava em ser pastor. Na época ele não era pastor, evidentemente. Sonhava em ser pastor. Eu disse para ele: meu filho, fique tranquilo. O Senhor vai te achar no meio da multidão. Anos depois ele se tornou um pastor. Meu irmão, não é para você ficar acomodado. A Bíblia diz que aquele que almeja, que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Mas não queira derrubar o seu líder. O
problema é esse. Eu não estou satisfeito nessa posição, eu quero o seu lugar. Aí é um espírito de rebelião. Aliás, aquele ainda é pouco, eu quero o lugar daquele que manda em você. Eu quero a primazia, eu quero o seu líder dessa igreja. Eu quero botar o pastor Osmar para fora. Eu quero mandar nessa igreja. É espírito de rebelião. Há muitas igrejinhas, irmãos, por aí, que foram organizadas assim. Porque o rebelde não conseguiu, tirou um grupo da igreja e iniciou uma denominação. E olha que esses 250 homens deveriam, aparentemente, ter certeza que estavam certos, porque 250 príncipes se levantaram. O Moisés disse, amanhã, tal hora, a gente resolve essa questão. Marcou lá uma reunião e disse, coloque fogo no incensário de vocês. Nos dias de hoje, irmão, sabe o que significa isso? Imagina que 250 líderes de um lado, Moisés e Arão e uns poucos à direita. Vamos pôr aqui, porque Jesus disse, né? Os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Então vamos colocar os 250 à esquerda, né? E Moisés e Arão e mais alguns à direita. Todos acenderam o seu incensário. Sabe o que significa hoje? Vocês comecem a orar agora. Porque incensário tem a ver com intercessão. Tem a ver com oração. Comece a orar agora. E eles começam, eis que te digo, eu te tiro do teu lugar hoje, porque eis que eu tenho dado a esses 250. Deve ter havido profecia, deve ter havido tudo, irmão, para confundir, porque o diabo quando entra, é para confundir, é para destruir, é para fazer algazarra, assim que fala, para fazer baderna mesmo, sabe? E ali tem uma coisa escrita maravilhosa, diz que Moisés era um homem muito manso, o homem mais manso da terra. Moisés disse, olha, vamos fazer o seguinte, Arão, acende o teu incensário e vocês acendam aí, 250 contra 1. E ele disse para o povo, se acontecer alguma coisa normal, esses homens morrerem de uma morte normal, como todo mundo morre, fique sabendo que Deus não escolheu a mim, escolheu a eles. Agora, se alguma coisa estranha acontecer, tipo, a terra abrir a sua boca e eles serem engolidos vivos, então vocês vão saber que Deus tem me escolhido. E a Bíblia diz que falava a Moisés ainda quando a terra rachou debaixo dos pés deles. E eles com seus bens, com as suas esposas, seus filhos, morreram e foram queimados. A terra os engoliu vivos. Foi um terror, foi um pavor tão grande que o povo que estava do lado de Moisés, que não concordava, que não estava lá, diz que o povo fugiu de medo. O inferno abriu a boca para engolir aqueles 250 homens, irmãos. Mas está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh. Filipenses 2, 5-8 diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele assumiu a forma humana, se humilhou. E porque se humilhou é que Deus o exaltou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Aleluia. Em Hebreus, capítulo 5, versos 7-8, diz que Jesus aprendeu a obedecer. Olha aí, Jesus não trouxe obediência numa mala lá do céu, viu? Ele aprendeu a obedecer. Diga, Jesus aprendeu a obedecer. Isso significa que você pode aprender a obedecer. Eu posso aprender a obedecer. Obediência é algo que nós aprendemos, irmãos. Temos que aprender mesmo, porque nós somos frutos da desobediência. Nós nascemos
nesse mundo já gerados em pecado. Os nossos pais desobedeceram, mas nós podemos obedecer. Os anjos rebelaram-se contra a autoridade de Deus. Agora o homem desobedeceu a Deus. Eu vou citar agora um exemplo nosso brasileiro de rebelião e vou encerrar. E vou orar pelos irmãos. Quem se lembra do Pedro Collor de Mello? Pedro Collor de Mello foi o irmão do Fernando. Foi o primeiro que apareceu na televisão desafiando o irmão Fernando. Denunciando. Irmãos, não vou entrar no mérito, não estou dizendo, não vou defender o Collor, não sou juiz. Mas quando Pedro apareceu na televisão, a imprensa caiu em cima e ele se achou tal e começou a profanar o nosso presidente, a desafiar com aquele cara de ódio. Vocês se lembram, né? Eu me lembro direitinho a cara dele na tela assim, falava com ódio e denunciando o seu irmão. Poucos dias depois surgiu lá que ele estava com tumor no cérebro e um mês e pouco o homem estava morto. Foi ou não foi? Só que ele plantou a semente da rebelião e houve um homem que na hierarquia da presidência da Constituição, depois do vice-presidente, o primeiro a assumir é o presidente da Câmara, e na época ele pegou a semente, um homem chamado Ulisses Guimarães. E ele começou um movimento, uma rebelião nacional, fora Collor, e começou então a trabalhar pelo impeachment, e conseguiram tirar na marra o presidente da República da presidência, ou Collor da presidência. Irmãos, isso é história, é só ler que você já sabe, os mais jovens aí que não se lembram. Aquele que se rebela recebe o juízo. Qual foi o juízo? Lamentavelmente, nem 1 centímetro do helicóptero que ele viajou se achou até hoje. Todos os que estavam diretamente ligados a ele ou morreram ou simplesmente desapareceram. Você não ouve mais falar nesses homens. Rebelião, irmãos. Rebelião. Agora, interessante, irmãos, que Adão não foi expulso do Éden por adultério. Também nem tinha uma outra mulher lá, né? Nem por roubar a Deus. Foi expulso simplesmente porque desobedeceu a Deus. E graças ao Senhor, pela sua divina providência, não permitiu que ele comesse da árvore da vida. Porque a árvore da vida, no estado em que a pessoa está, se comer, permanece. Está guardada para quando chegarmos lá, nós vamos comer da árvore da vida. E já comemos hoje de Jesus, que Ele é a vida, não é verdade? Mas por causa do pecado de Adão, muitos são atingidos por doenças, todos nós somos atingidos por doenças. E para que a nossa igreja seja sarada, em primeiro lugar, temos que ficar muito atentos com relação à autoridade e submissão. Eu vou conduzir você a uma oração de arrependimento. Amém, irmãos? Sabia que eu ouço os estudos que eu mesmo ministro? Muitos deles. Eu tenho CDs de estudos que eu ministrei que eu já ouvi com certeza mais de 20 vezes. E cada vez que eu ouço aquele estudo, meu coração se regozija. Claro que eu não gosto de ouvir a minha voz. É horrorosa. Ninguém gosta de ouvir a sua própria voz, né? Eu também não gosto de ouvir a minha. Mas eu me delicio com a palavra de Deus. Eu vou pegar esse CD aí que o irmão vai me dar, e eu vou pôr no carro, talvez amanhã mesmo, e vou ouvir o que saiu aqui. E eu fico assim, e eu viajo, irmãos. Eu recomendo você fazer a mesma coisa. Ouça. O Espírito Santo vai tratar com você. Você vai aprender a se submeter. Você vai aprender a exercer autoridade.
você vai estar atento a essas coisas. E quando a rebelião bater a sua porta, quando o rebelde se aproximar de você, você não vai temer, porque você vai estar instruído pelo Espírito Santo. Irmãos, que lindo, que lindo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, o poder do Espírito Santo, a graça manifestada em Jesus e que só nele existe, seja o motor gerador de vida na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que cada palavra dita deste púlpito nessa noite, para te abençoar com salvação, com cura e com prosperidade, se cumpra multiplicadamente, e a cada dia você veja, você entenda, e que também aqueles que estão ao teu redor vejam com clareza que o Deus vivo está com você, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Dê um forte abraço no teu irmão, e vá na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe grandemente.